E agora, uma mensagem de fé para o seu coração, com o pastor Lourival Pereira. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 17:14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula, perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele, Jesus, lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e o monte passará, e nada vos será impossível. Diga amém, diga graças a Deus. Gente, preste atenção. O tema da mensagem de hoje é: a fé faz a diferença. Você sabia que você pode, por exemplo, entregar sua vida a Jesus, frequentar uma igreja, começar a ter uma vida cristã no seu dia a dia, e mesmo assim não vivenciar, não desfrutar dos milagres de Deus na sua vida? É possível alguém frequentar a igreja? É possível alguém se aproximar do Evangelho e mesmo assim na vida dele não acontecer absolutamente nada do mover de Deus? Por quê? Porque esta pessoa pode negligenciar a sua fé. A fé, diz a Bíblia, é necessária para que Deus se manifeste na nossa vida. O livro de Hebreus ensina que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é o galardoador, o abençoador de todos aqueles que o buscam. Isto é, para que Ele opere na sua vida, para que Ele toque na sua família, no seu casamento, em suas finanças, nos seus sonhos, nos seus projetos, se faz necessário você, eu, todos nós aqui, usarmos a fé. Esse texto que lemos, está muito claro isso. A história é de um pai desesperado, com um filho perturbado, doente, lunático. Diz a Bíblia que um demônio entrava nele, uma hora jogava no fogo, outra hora na água. Ele apresentou aos discípulos, os discípulos não puderam expulsar, não resolveram o problema. Ele leva até Jesus o caso, Jesus cura o filho dele, e depois tem uma conversa íntima com os discípulos, falando a respeito do acontecimento. Quais são as lições que nós temos aqui clara a respeito da fé?
Preste atenção, para que você possa, de uma vez por todas, começar a participar do mover sobrenatural na sua vida. Deus tem milagres para fazer este ano na sua vida. Deus tem poder para mudar situações difíceis, adversas que estamos enfrentando. Mas esse poder de Deus sempre se manifesta quando Ele encontra no coração de cada um de nós fé. Quais são as lições sobre a fé desse texto? Em primeiro lugar, a falta de fé causa um enorme prejuízo a nós e ao reino de Deus. Quando não se tem fé, grandes coisas deixam de serem realizadas, irmãos. Aqui é um caso: os discípulos não tinham fé suficiente para resolver o problema do garoto. Se eles não tiveram fé suficiente para resolver o problema do menino, se a nossa fé não for uma fé forte, uma fé saudável, intrépida, uma fé que faça a diferença, nós também teremos problemas não resolvidos por causa da tímida fé que temos. Eles perguntaram para Jesus: por que que nós não podemos expulsá-lo, esse demônio? E Jesus responde: por causa da pequenez da vossa fé. Isto é, uma fé pequena, insuficiente para resolver um grave problema. Então a primeira lição é que a falta de fé vai causar um prejuízo enorme para a nossa vida. E tem 3 coisas que irão fazer a nossa fé crescer. Diga comigo: oração. Mas diga forte: oração. Bíblia. E a palavra profética. Essas 3 coisas sustentam a nossa fé. Eu quero ver uma pessoa passar uma hora de oração em casa buscando o poder de Deus e ela se levantar desanimada. Eu duvido, Eudó, que a oração nos enche do poder do Espírito Santo. A oração nos toma, nos torna intrépido, ousado. A oração é capaz de nos tornar pessoas diferentes. A oração é capaz de aumentar a nossa fé de tal forma que nós iremos lidar com o dia a dia de forma diferente. Eu gosto sempre de contar essa comparação. Quem já ouviu aqui a história de Davi e Golias? Levante a mão. É todo mundo, né? Golias não era para o Davi. Golias era para o rei Saul. Mas o rei Saul, sem fé, todo dia Golias ameaçava o exército de Israel. Era o MMA da época. Por falar em MMA, hein? Ontem só deu brasileiro, hein? Meu amigo, eu vi um nocaute ontem que o som não passou na hora. Parece que foi em mim, meu amigo. Aí o gigante Golias, de 3 metros de altura, um teba de homem, ameaçava Israel, o rei: não tem homem aí não. E o rei apavorado, porque o rei olhava para o Golias e dizia: é muito grande, não dá para enfrentar. Mas o rei Davi, quando olhou Golias, falou diferente. Disse: é muito grande, não dá para errar. O mesmo problema, mas com a visão diferente. Então a fé faz a diferença. Então temos que orar, temos que ler a palavra, porque a fé também vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, para que a nossa mente, o coração esteja
tomado pela Bíblia. E terceiro, falar. Vocês leram, prestaram atenção no texto? Jesus falou: se tiverdes fé, direis a este monte. Monte na Bíblia é sinônimo de problemas. Direis, falareis a este monte: arreda-te daqui para acolá, e nada vos será impossível. Falar, profetizar, declarar a palavra profética. Contei aqui 5 horas de um acontecimento há muitos anos atrás. A igreja era bem aqui, pequenina. Aí tinha um bangalô aqui, de 2 andares, e eu estou de olho no bangalô. Aí eu fui falar com o vizinho, e ele estava pintando a frente da casa dele lá em cima. Aí eu conversei, alguns já sabem essa história, mas é sempre bom contar para você saber como é importante profetizar, falar a linguagem do Espírito Santo. Deus já havia me dito: meu servo, eu vou levantar uma grande obra nesse lugar. Ele disse: o senhor está falando, eu creio. Aí eu fui falar com o vizinho: vizinho, não gaste dinheiro com a sua casa, vizinho. Por que, pastor? Aí eu fiz assim com o braço: olha, porque dali para cá assim vai ter uma igreja enorme que eu vou construir aqui, a sua casa está dentro da igreja. Aí ele disse: vai embora daqui, vai agora a outra casa, a minha não. Eu disse: eu estou te avisando, Deus precisa da sua casa. Com algumas semanas ele me procurou no escritório desesperado. Disse: pastor, desde aquele dia eu não sei o que é dormir direito. Não sai da minha mente a sua voz dizendo: Deus precisa da minha casa. O senhor ainda quer comprar a casa? Digo: agora. Mas eu falei a linguagem do Espírito Santo. Tem horas que você tem que ficar surdo. Quando vier a palavra negativa, a palavra adversa, a palavra esquisita do mal, não escute. Ele disse: vai embora, não vou vender. Eu disse: não estou nem ouvindo. Eu sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer o que Ele quer fazer. Essa é a linguagem. Pelo amor de Deus, para de amaldiçoar o teu marido. Para de dizer palavras de derrota para o teu marido. Essa é a linguagem do capeta. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem da fé. Se disseres a este monte: arreda-te, e ele vai se arredar, ele vai sair. A fé, ela se materializa com a nossa palavra. Aprenda isso logo. Uma menina ouviu uma mensagem como essa. Ela tinha um pai alcoólatra, e ela me disse que toda vez que ela chegava em casa, ela amaldiçoava o pai dela. Disse: mas o senhor mesmo, pai? Você não tem vergonha na cara mesmo, né? O senhor gasta nosso dinheiro, gasta a sua saúde, perturba a mamãe. Quando é que o senhor vai ter a vergonha na sua cara? E ela falava palavras de ofensa ao seu pai. Aí ela ouviu uma mensagem sobre a linguagem do Espírito Santo. Aí ela mudou a atitude dela. E quando ela chegava em casa, o pai dela lá chumbada, dizia: ei, missionário, quero profetizar que vai ser um servo de Deus. Deus é maior que esse vício. Deus ama você, você vai ser uma nova criatura. Com 3 meses esse cara foi liberto, aceitou Jesus, mudou sua vida, mudou sua história, porque alguém usou a palavra da fé. Segunda lição é que a falta de fé é um resultado de uma geração longe de Deus. Quando Jesus escuta aquela história do pai, dizendo: olha, os teus discípulos não puderam expulsar, diz a Bíblia que Jesus exclama, quase grita: